a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abilde, Abilde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. E como eu li aqui para você, está descrito aqui a genealogia de Jesus Cristo. E, pelo que você leu aqui comigo, uma lista quase interminável de homens. Homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como o rei Davi, como o rei Salomão e o próprio José, que foi o pai de Jesus, né? O pai aqui na terra. E é curioso porque talvez você nem tenha prestado atenção, mas eu li aqui, dentre todos esses homens, quatro nomes de mulheres e uma citação de uma mulher, que você vai entender daqui a pouquinho essa mulher, quem é essa mulher. Eu li aqui para você, né, o nome Tamar, o nome Raabe, o nome Ruth, e eu li também o rei Davi gerou Salomão, né, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Mulher de Urias, o nome dela é Batseba, e eu li também o nome de Maria. Então aqui uma lista com 5 nomes de 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Mas é curioso porque quando a gente coloca assim em contraste, né, a gente faz uma comparação, a quantidade de homens que é citada nessa genealogia com a quantidade de mulheres, assim, é uma diferença considerável, e muito mais do que uma diferença numeral, é uma diferença no que diz respeito à história dessas mulheres e à história desses homens. Quando a gente vê com a perspectiva humana, talvez você até nem seja um cristão, mas você pode ter ouvido falar desses nomes aqui que eu citei, como Abraão, conhecido como o pai da fé, o rei Davi, conhecido como um grande conquistador, um homem de guerra, um homem que foi ali um dos reis mais conhecidos de Israel. A gente vê também o rei Salomão, que é conhecido até hoje pela sua sabedoria, por a sapiência, os livros sapienciais que ele escreveu, como Provérbios, como Cantares de Salomão. E são homens que são homens renomados, são homens famosos, são homens conhecidos. Mas eu duvido que, se você não for um cristão ou uma cristã, você tenha ouvido falar do nome dessas mulheres, a não ser Maria. E quando a gente vai ver a história dessas mulheres, a gente vê que aqui nessa lista tem uma estrangeira,
tem uma prostituta, tem uma adúltera e tem uma mulher que ela se prostituiu, né? Na verdade, ela enganou o seu sogro para poder gerar uma descendência. E a gente tem Maria, né? Muitos conhecem como a Virgem Maria, mas só para fazer aqui um parêntese, gente, Maria, ela sim concebeu Jesus pelo Espírito Santo, né? Ela era virgem sim quando Jesus veio ao mundo, mas depois disso ela não continuou virgem, tá? Ela era casada com José. E a Bíblia fala que que Jesus tinha outros irmãos que vieram, né, do casamento, da união entre Maria e José, tá? Então, Maria. E pensa só na genealogia de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o próprio Deus. Tem mulheres que, aos olhos humanos, seriam até consideradas indignas de pertencer à família de Jesus. É como se essas mulheres elas manchassem a pureza, a nobreza de Cristo, né? Só que Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, ele é um Deus tão bom, tão compassivo, que ele permitiu que essas mulheres, mesmo tendo um passado talvez até sombrio, um passado que talvez elas não se orgulhassem de ter feito certas coisas, ou a própria Ruth, que era uma mulher estrangeira, que era uma moabita, que tinha uma ascendência, esse povo moabita, ele foi originário de uma relação incestuosa entre um pai e uma filha, e os estrangeiros no tempo da Bíblia, né, principalmente aqui nessa época, eles eram vistos como pessoas menos favorecidas, muitas vezes até excluídos ali da sociedade, muitas vezes vistos como inferiores, porque os israelitas eles tinham muito essa perspectiva, esse patriotismo, esse orgulho de ser israelita, e eles muitas vezes discriminavam os estrangeiros. Só que Deus escolheu essas mulheres e Ele foi intencional em permitir e fazer com que Jesus nascesse nessa genealogia, com essa ascendência natural, para que Deus ele mostrasse quem Ele é, o caráter dele. Deus ele não levou em consideração, por exemplo, que Raabe era uma prostituta, ele não levou em consideração que Ruth era uma estrangeira, ele não levou em consideração que Batseba foi uma mulher adúltera, né, que ali ela teve uma relação com o rei Davi enquanto ela estava casada, seu marido estava na guerra, e ela estava ali com o rei Davi, né, tendo relações ilícitas fora do casamento. Só que Deus, ele, para mostrar o seu poder redentor, ele colocou Jesus nessa genealogia, e Jesus ele não se envergonha disso, né? Apesar de ele ser Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, na família dele, né? Na família dele natural, enquanto ele esteve aqui na terra. Essa era a genealogia dele, e ele muito provavelmente não se envergonharia se alguém perguntasse: ah, Jesus, na sua família tinha a sua bisavó, tataravó era uma prostituta. Não, ele não se envergonha, porque Jesus, ele é esse Deus que ele é bom, que ele é compassivo e que ele apaga o passado e escreve uma nova história. E essas mulheres eram mulheres improváveis, eram mulheres que ninguém dava nada por elas, provavelmente. Eram mulheres que, aos olhos naturais, como eu falei, podiam ser discriminadas, podiam ser até discriminadas, excluídas, vistas como escória da sociedade. Quem é que quer ter uma mãe prostituta, né? Quem é que quer ter uma mãe adúltera? Só que esses homens, essas mulheres de Deus, assim, são homens e mulheres, né? São pessoas que têm defeitos, mas Deus mesmo assim é o que Ele tem para trabalhar, né? Então, se a gente se permitir ser usado por Deus, fazer parte do plano de Deus, Deus ele trabalha com pessoas imperfeitas mesmo. Não que a gente vá continuar no pecado,
mas que nós nos perguntamos ser redimidas por Deus, restauradas por Deus, e assim fazer parte do plano dele, do plano da salvação, né? Que é para isso que nós conhecemos Jesus, que é para isso que nós somos lavados pelo sangue dele, é para fazer parte da sua história, da história da salvação, do plano da salvação. Então, talvez você se sinta uma mulher improvável, uma mulher que talvez tenha cometido muitos erros, mas que Jesus ele tem uma nova história para você, ele tem um futuro, ele tem